quantas vezes eu menti para mim mesma? Quantas vezes eu disse sim querendo dizer não? Quantas vezes eu escolhi me desagradar para não desagradar o outro? Só para ser mais aceita. E isso também me fez entender que todo esse medo que a gente tem do julgamento, da opinião do outro, é só o nosso medo da verdade. E é por isso que a gente oculta a nossa própria verdade. A gente tem medo de dizer não porque a gente tem medo de levar um não. A gente tem medo de desagradar o outro porque a gente tem medo que o outro desagrade a gente. A gente tem medo do julgamento alheio porque muitas vezes a primeira pessoa a julgar é a gente. Então, tudo começa em você. As suas atitudes e reações diz muito mais sobre você do que o outro. E a partir do momento que você entende que você não precisa agradar, ser aceito, ser perfeito para ninguém, é aí que começa a real paz interior que muita gente procura. A paz interior começa por honrar a sua verdade, independente qual ela seja. E honrar a minha verdade significa que se eu ver uma pessoa na internet com, sei lá, um vestido que eu não gostei, ou fazendo algo que eu não gostei, eu vou lá e espalhar hater no post dela? Não. Porque ela não pediu minha opinião. Se a pessoa não pediu sua opinião, não dê sua opinião. Porque por mais que você... mas eu tô falando a verdade? A sua verdade não foi convidada a entrar, meu amor. A sua verdade você deixa pra você. Se a pessoa não pediu sua opinião, para de ficar espalhando, dando opinião em tudo. Vocês nunca vão me ver dando hate em alguém. Principalmente na internet. Porque eu acho engraçado como o ser humano sempre tem opinião, sempre quer criticar todo mundo. Mas porque ela fez isso, ela fez aquilo, mas odeia receber crítica, odeia. Se você é o tipo de pessoa que se importa demais com a opinião dos outros e sempre busca por validação externa e tá sempre querendo agradar a todos, esse vídeo é pra você. Uns dias atrás, eu tava conversando com a minha mãe e ela chegou pra mim e falou assim: Danúbia, eu comprei um biquíni, eu achei ele uma gracinha, olha e me diz o que você achou. Ela me entregou o biquíni, eu olhei e eu não tinha gostado da estampa. E o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: eu não quero magoar ela. Né? Que, tipo, eu não queria falar assim, eu não gostei do seu biquíni. Só que o segundo pensamento que veio foi, só fala a verdade. E ela esperando a minha resposta, né? E aí, o que você achou? Aí eu falei, eu não gostei da estampa, mãe, mas o que importa é que você gostou. Aí ela me respondeu, eu imaginei, você não gosta muito de estampa florida. E começou a vir vários tipos de pensamentos, sabe? Tipo, será que eu magoei ela? Será que ela ficou triste? E, tipo, é uma coisa super simples. Eu não gostei de um biquíni, é isso. E aí passou um tempo e aí ela acrescentou: Danúbia, eu admiro a sinceridade que você tem. Eu admiro que você fala exatamente o que você quer, independente se é o que a pessoa quer escutar. E isso me fez refletir bastante, porque o meu primeiro pensamento não foi esse. O meu primeiro pensamento foi: eu não quero magoar ela. Mas mesmo assim, algo me disse: fala a verdade. E com essa reflexão, eu tive na minha cabeça que eu não era assim. Eu não era o tipo de pessoa que falava a verdade, que conseguia realmente dizer um não quando eu queria dizer um não. Eu era o tipo de pessoa que sempre queria agradar, que sempre queria ser bem vista, queria ser sempre bem aceita. E foi que eu peguei, esse vai ser meu próximo tema no meu vídeo. E recentemente, aconteceu algumas situações que eu prefiro encarar como um desafio, né, um teste, em que a opinião de outras pessoas me afetaram e ao invés de só ignorar ou fingir que não aconteceu, que eu estava bem, que estava tudo ok, eu resolvi me questionar o porquê que eu estava me sentindo daquele jeito, o porquê que a opinião daquela pessoa me afetou tanto. Qual foi o gatilho que me gerou esse sentimento? Por que às vezes eu ligo para a opinião alheia? E essas perguntas me trouxeram para aquele primeiro pensamento que eu tive quando a minha mãe perguntou sobre o biquíni, que era: eu não quero magoar ela. O que me fez entrar no mar de reflexões sobre por que a gente tem tanto medo de falar a nossa verdade? Por que a gente tem tanto medo de não ser aceito, de agradar o outro? Por que a gente se importa tanto com o que o outro pensa sobre a gente? E aí todas essas reflexões me levaram a estudar qual é o mecanismo que a gente tem que nos faz ter tanto medo da rejeição, tanto medo do outro. E o que eu entendi foi: nós vivemos numa sociedade evoluída, mas herdamos mecanismos cerebrais primitivos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. O que eu quero dizer com isso é que antigamente, lá na época das cavernas, as pessoas precisavam do medo para sobreviver. Elas precisavam do medo de ser uma presa de um animal selvagem, elas precisavam do medo para caçar, para se esconder, para se proteger, lutar. O medo era um modo de sobrevivência e graças ao medo a gente está vivo hoje em dia. Imagina se eles não tivessem. Eles iam morrer facilmente. E o que eu descobri é que eles também sentiam medo da rejeição. Porque antigamente você precisava muito mais do outro em questão de sobrevivência do que hoje em dia. Para pensar, o que tinha mais chance de sobreviver? Um ser humano sozinho numa selva cheia de ameaças e animais selvagens que consideravam ele basicamente uma presa? Ou um grupo de seres humanos se ajudando, protegendo um ao outro, vivendo juntos? Obviamente, o grupo de seres humanos.
Então, isso faz a gente justificar que o medo é algo inerente à natureza humana. Não existiria raça humana sem medo. Só que, hoje em dia, a gente não tem mais a diversidade que os nossos ancestrais viviam antes. A gente não sai na rua com medo de um leão, de um urso atacar a gente. A gente não precisa caçar e lutar para sobreviver. Então, o que acontece é que esse medo se transferiu para outras coisas, como o medo da rejeição, o medo do futuro, o medo de não ter controle das coisas. Todo tipo de medo vem dos primórdios. E todo medo se origina do medo da morte. Ok, Danúbia, e como a gente pode lidar, melhorar para que o medo da opinião dos outros, o medo do que o outro pensa sobre a gente, o medo da rejeição nos afete tanto? O primeiro passo é você se comprometer em honrar a sua verdade. O que significa honrar a sua verdade? Você ser verdadeiro com si mesmo e com os outros. Pega o exemplo do que aconteceu com a minha mãe com o biquíni. Imagina se o pensamento de eu não quero magoar ela tivesse sobressaído no se só fala a verdade. Eu teria dito, nossa mãe, que linda, eu amei biquíni. Eu poderia até deixar dela mais feliz, mas eu não estaria honrando com a minha verdade. Porque quando você mente para o outro, mesmo que seja algo pequeno, na real, a única pessoa para quem você está mentindo é para você mesmo. Para pensar. Se eu minto para o outro pode não saber a verdade, mas você sabe. Você sabe a verdade. E a partir do momento que você sabe a verdade e escolhe falar o contrário dela, a única pessoa para quem você está mentindo é para você mesmo. E por mais que você veja, mas eu não falei para não magoar ela, eu não queria deixar ela mal, não queria deixar ela triste, na real, o que você está sendo é egoísta, porque todos nós merecemos a verdade. Todos nós. E quando você priva o outro de saber a verdade, você priva ele de melhorar, de evoluir, de saber aonde ele pode fazer diferente. Até porque, gente, se a outra pessoa ficar triste com a sua opinião, isso não diz mais sobre você. Isso diz como lidou, como ela levou as coisas. Aí já não é mais a sua responsabilidade. Ela pediu sua opinião, você deu, ela pediu um conselho, uma ajuda, você simplesmente deu a sua opinião e a pessoa simplesmente fica triste. Já não cabe mais a você a responsabilidade de deixar ela feliz ou o que for. Então, isso me faz pensar, quantas vezes eu menti para mim mesma? Quantas vezes eu disse sim querendo dizer não? Quantas vezes eu escolhi me desagradar para não desagradar o outro? Só para ser mais aceita. E isso também me fez entender que todo esse medo que a gente tem do julgamento, da opinião do outro, é só o nosso medo da verdade. E é por isso que a gente oculta a nossa própria verdade. A gente tem medo de dizer não porque a gente tem medo de levar um não. A gente tem medo de desagradar o outro porque a gente tem medo que o outro desagrade a gente. A gente tem medo do julgamento alheio porque muitas vezes a primeira pessoa a julgar é a gente. Então, tudo começa em você. As suas atitudes e reações diz muito mais sobre você do que o outro. E a partir do momento que você entende que você não precisa agradar, ser aceito, ser perfeito para ninguém, é aí que começa a real paz interior que muita gente procura. A paz interior começa por honrar a sua verdade, independente qual ela seja. E honrar a minha verdade significa que se eu ver uma pessoa na internet com, sei lá, um vestido que eu não gostei, ou fazendo algo que eu não gostei, eu vou lá e espalhar hater no post dela? Não. Porque ela não pediu minha opinião. Se a pessoa não pediu sua opinião, não dê sua opinião. Porque por mais que você, mas eu tô falando a verdade, a sua verdade não foi convidada a entrar, meu amor. A sua verdade você deixa pra você. Se a pessoa não pediu sua opinião, para de ficar espalhando, dando opinião em tudo. Vocês nunca vão me ver dando hate em alguém. Principalmente na internet, porque eu acho engraçado como o ser humano sempre tem opinião, sempre quer criticar todo mundo. Mas porque ela fez isso, ela fez aquilo, mas odeia receber crítica, odeia. E essa coisa de não dar sua opinião gratuitamente pode servir em várias situações. Você sabe que a pessoa está passando a vergonha ali? Você não sabe se a pessoa está sendo realmente constrangida para algo, para você falar, olha, talvez você poderia melhorar isso, talvez você poderia fazer isso, de uma forma educada, né? De uma forma que realmente vai ajudar ela, de algo construtivo ali. É uma coisa. Agora você vê o vestido de uma pessoa e fala, nossa, mas que vestido feio que você tá usando, nossa, mas você engordou aquilo. Aí você guarda pra você, tá? Ninguém quer escutar. Eu sei que no começo, você honrar a sua verdade vai ser bem difícil, porque você já foi acostumado a sempre agradar todo mundo, a sempre ser amigável, legal com todo mundo. Mas você precisa fazer isso por você, tá? Porque não vale a pena você se desagradar para agradar o outro. Não vale a pena você dizer sim querendo dizer não. Porque, cara, para pra pensar. Você vai estar mentindo pra você e pro outro. Se o outro te convida pra algo, você não tá afim de ir, olha, não tô afim de ir, não quero. Por que a gente tem tanto medo de só falar a real? Por que a gente tem que ficar pensando em desculpa para falar? Não quero ir, mas vou ter que ir. Vou ter que arrumar uma desculpa. Talvez eu vou ter que ir pro jantar da minha família.
Olha a dor de cabeça que você tem que passar só pra dizer um não. Não vale a pena, amor. Só seja sincera. Só fala a real. Tipo, não tô afim, não quero. Se a pessoa ficar brava com você, e aí? Ficou. Não é culpa minha, tipo, é culpa dela, o jeito que ela levou as coisas. Honre a sua verdade, porque no final, vale a pena, tá? No final, você... Volta aqui e me agradece depois, porque é tipo tirar um peso das costas. Tire as pessoas do pedestal. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela pessoa que você olha e você fala, meu Deus do céu, essa pessoa é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é famosa, ela tem aquilo, ela tem isso. E aí você tenta parecer perfeito o tempo todo. Você tenta parecer que você é um robô, que você não quer desagradar, que você só quer, sabe, parecer perfeito porque você acha aquela pessoa perfeita. Você precisa começar a entender que o outro é um ser humano, assim como você. E ser humanos têm problemas, ser humanos têm defeitos, ser humanos têm gatilhos, não importa quão incrível você começa a se ver inferior àquela pessoa, o que não é verdade. Você acaba gerando muito sofrimento para si mesmo. Comece a entender que você não precisa se diminuir para admirar alguém. A beleza, as qualidades do outro não diminui a sua. Todos nós queremos melhorar, todos nós queremos evoluir. E no fundo, a gente quer ser tão perfeito para o outro e para nós mesmos que a gente esquece que por trás de toda essa perfeição que a gente busca incansavelmente é só o nosso desejo de evolução. Então, a gente tem um senso de que a gente vai ser perfeito um dia e tudo vai ser flores, tudo maravilhoso. Isso é uma ilusão. Você não é perfeito, você não vai ser perfeito. E ninguém é perfeito, ninguém. Quando eu me pego nessa síndrome do perfeccionismo, né, de que tem tudo que tem que sair do jeito que eu espero, tudo tem que ser perfeito e lindo e maravilhoso, eu gosto de me relembrar que a melhor versão de mim, ela não é perfeita, ela é real. E o real tem suas imperfeições, mas acima de tudo, o real busca se aperfeiçoar, busca melhorar, ele busca dar o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, você tira um peso das suas costas, porque você simplesmente sabe que é o melhor que você podia fazer naquele momento, com a consciência que você tinha, com as ferramentas que você tinha. E quando você dá o seu melhor, ninguém pode te dizer o contrário, ninguém pode reclamar. Se reclamar, você fala, desculpa, eu não sou um robô, desculpa, eu não tô aqui pra te agradar. E é isso que me faz dormir igual uma criança à noite, porque eu dei o meu melhor. A minha melhor versão de mim, ela dá o seu melhor. E a melhor coisa que você pode fazer para tirar alguém do pedestal é você começar a se priorizar. Antes de qualquer questão que você acha que a opinião do outro importa, comece a se perguntar, e qual é a minha opinião sobre isso? Porque no fundo, essa é a opinião, essa validação que você tanto procura. A sua. Será que fulano vai gostar dessa roupa? Será que o Joãozinho gosta de mim? O que a Maria vai pensar se eu fizer isso? E você? Você gostou dessa roupa? Você gosta do Joãozinho? O que você vai pensar se você fizer isso? Muda o roteiro, muda o que você acha, o que você pensa, o que você quer. Até quando você vai continuar vivendo pelos outros, meu amor? Chega, já deu. Viver pelos outros não é viver. Então, é melhor você começar a se priorizar. Porque se você não fizer, ninguém vai. É duro pensar isso, né? Porque às vezes a gente coloca todo mundo acima de nós mesmos e ainda acha que o outro vai fazer o mesmo por nós. Péssimas notícias, o outro não vai. E muitas vezes, por saber que você coloca tudo e todos acima de você, a pessoa começa a te desvalorizar. Porque quando você não se valoriza, ninguém te valoriza. Isso é real. Quando você não se valoriza, ninguém te valoriza. Pare de buscar e escutar opinião alheia. Se tem uma coisa que mostra falta de autoconfiança e que não é nada atraente, é você estar sempre se perguntando o que o outro vai pensar. Será que eu deveria fazer isso? Mas se eu fizer isso, ele parar de gostar de mim. Anjo, quem tem que saber de alguma coisa aqui é você. Quem vai arcar com as consequências dos seus atos é você. Quem vai dormir com a consciência à noite limpa ou não é você. Então comece a assumir responsabilidade pelas suas ações, pelas suas escolhas. Ninguém nesse mundo sabe o que você sente e o que você quer melhor do que você. Ninguém. Então, ao invés de você perguntar para Maria, para o João, para o cachorro, para o Papa, comece a perguntar para si mesmo. Ou melhor, se você está tão confusa e com dúvidas assim, pergunta para sua melhor versão. O que a melhor versão de mim acharia disso? O que a melhor versão de mim faria no meu lugar? Eu te garanto que essa pergunta vai te trazer muita clareza. E é claro que sempre vai ter aquele grupo de pessoas, ou melhor, grupo de voluntários, né? Porque eles literalmente se voluntariam a dar opiniões na sua vida, onde nenhuma opinião foi pedida. Eu acho que você deveria fazer isso. Eu acho que você deveria agir assim. Não gostei disso. Sério, amor, o que eu faço com a sua opinião? Antes de validar a opinião de qualquer pessoa que tenta dar opinião na sua vida,
comece a olhar os resultados dela. Comece a analisar os resultados que essa pessoa tem na vida dela. Porque pensa, se você quer melhorar a sua área financeira, você vai escutar conselhos de quem não tem nenhum real no banco? Se eu quero melhorar o meu relacionamento, eu vou escutar conselhos de quem já divorciou 7 vezes na vida? Desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas é sério. Olha o resultado. Olha o que essa pessoa tá tendo na vida dela. Se a pessoa não tem os resultados que eu desejo na minha vida, ou se essa pessoa não me acrescenta em nada, não tá me ajudando em nada, por que eu continuaria escutando os conselhos dela? Por que eu vou ficar ofendida com o conselho da Joana, que não tem nada a ver com a vida que eu quero criar pra mim? Só porque ela quis dar a opinião dela? Só porque ela acha que a opinião dela é super importante? Deixa eu te falar uma coisa, na maioria das vezes, essas pessoas que amam criticar, que amam dar pitaco na vida dos outros, são as mais infelizes com a própria vida. Porque talvez se elas cuidassem menos da vida dos outros, elas teriam mais tempo de focar na vida delas e melhorar a vida delas. Eu acho super engraçado quando alguém chega pra mim e fala assim, não, mas é porque você tem que aproveitar mais, ir pra festa, curtir. Aí reflito comigo, né? Porque eu gosto de refletir comigo. Se eu não quero o resultado de 99,9% das pessoas, por que eu vou continuar fazendo o que 99,9% das pessoas fazem? Todas elas. Você acha que a maioria das pessoas sabem o que elas estão fazendo da vida delas? Não, meu amor, elas não sabem. Porque se soubessem, começariam a se questionar por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô fazendo isso? Não só seguir o que todo mundo faz, simples assim. A maioria das pessoas não se questionam porque que agem como agem, porque pensam como pensam, elas só fazem. Por quê? Porque só estão fazendo. Ah, não, mas porque fulana fez, porque fulana tá fazendo isso. Sério, amor? Você já olhou para os resultados da fulana? Não? Olha. Então, avalie muito bem a opinião de quem você escolhe escutar. Tem pessoas que eu deveria levar em conta o conselho e a opinião? Sim, mas são bem poucas. Leve em conta a opinião de quem realmente quer o seu bem, de quem realmente tem boas intenções, de quem realmente já te ajudou e te ajuda. Porque muitas vezes as pessoas veem que, essa opinião é construtiva, eu só quero te dar uma opinião construtiva. E muitas vezes críticas destrutivas vêm disfarçadas de críticas construtivas. E a partir do momento que você parar de dar tanta atenção e ouvir tanta opinião dos outros, você vai parar de ligar muito mais pro que os outros pensam e acham sobre você. Porque você para de dar energia e começa a escutar mais de dentro a sua voz interior, o que você quer, o que você prefere. Não crie expectativas sobre as pessoas. Essa aqui vai te poupar muita dor de cabeça, viu? Entende uma coisa comigo? Pessoas são seres mutáveis. Pessoas são seres imprevisíveis. Isso significa que se você sempre cria expectativas sobre os outros, como elas deveriam agir, falar, te tratar, fazer as coisas, você vai se decepcionar muito, porque ninguém nesse mundo é moldado como a gente espera. Ninguém nesse mundo é assim, feito pra gente, como muitas pessoas acham, né? Tipo, essa pessoa foi feita pra mim. Não, meu amor, essa pessoa não foi feita pra você. Ninguém de ninguém. Aquela pessoa que você acha que é sua alma, aquela pessoa que você acha que é sua, não é sua. Eu sei que dói, mas é real. As pessoas escolhem estar com as outras. As pessoas escolhem estar na vida uma das outras. É uma escolha. E como ninguém é perfeito, assim como você, se tem uma coisa que está fora do seu controle, isso é como as pessoas escolhem agir. Então, criar expectativas sobre algo que está totalmente fora do seu controle é receita para o sofrimento. Você querer controlar as atitudes de uma pessoa é totalmente sem noção. Desculpa falar, mas é totalmente sem noção. Porque o que eu prefiro fazer? Eu solto o controle, eu solto a expectativa e dou a oportunidade para a pessoa me mostrar quem ela realmente é. Porque se você fica sempre tentando controlar e projetar a expectativa em tudo e todos, você impede a pessoa de mostrar quem ela realmente é. E o que eu quero dizer com isso é, pega um exemplo de uma pessoa que é insegura. Desculpa se você for essa pessoa, mas tudo tem como mudar, tá? Eu era assim. Imagina que você é uma pessoa muito insegura e que você sempre tá desconfiando de tudo e de todos ao seu redor. Você sempre tá tentando controlar. Vamos supor que você tem um namorado e você tá sempre vendo o celular dele, querendo saber onde ele vai, com quem ele saiu. Você tá sempre tentando controlar tudo que essa pessoa faz. Ao invés de tentar controlar, por mais difícil que isso pareça ser, por mais que você tenha traumas passados, por mais que você tenha situações antigas que te levaram a agir da forma como você age, quando você solta o controle, você deixa a pessoa mostrar quem ela realmente é. Porque se ela quiser fazer aquela atitude que você tem tanto medo dela tomar, ela vai. E não é um livramento você saber que aquela pessoa vacilou com você, porque você vai ficar, caralho, realmente, todas as paranoias que eu tinha sobre você estavam certas. Agora, você pode fazer algo que está no seu controle. Se você escolhe continuar com aquela pessoa ou não. Então, entende o que o Joãozinho tentou fazer, diz sobre o Joãozinho, não tem nada com você. Será que eu sou suficiente pra ele? Ai, que ela não tem, por que ele fez isso? Gata,
o pensamento é, ok, vacilou, mano, você perdeu. Eu te garanto que quem tá perdendo realmente é o Joãozinho, porque quem pode deitar na cama com a consciência tranquila é você. É você. E por eu não criar expectativa, não tentar controlar tudo, significa que eu vou citar qualquer coisa na minha vida? Lógico que não. Significa que eu sei do meu valor e que não é do meu papel implorar ou pedir para que alguém faça algo por mim ou que supra as minhas necessidades. Por favor, não me trai, por favor, não me trai. Desculpa, isso é patético. Se a pessoa não está disposta a dar o seu melhor como eu dou o meu melhor, a porta de saída é logo ali. Simples. O outro não tem a obrigação de satisfazer, de suprir as suas expectativas. Isso é libertador, porque a partir do momento que você fizer isso por você, você vai perceber que você não precisa de ninguém para ser feliz, de ninguém para se amar, de ninguém para se valorizar, porque você faz isso por você. Ao invés de você tentar controlar tudo que não está no seu controle, começa a focar em controlar o que está no seu controle. Você, os seus sentimentos, as suas atitudes, você está no controle. Parem de implorar e aceitar menos do que vocês merecem. Parem de ficar baseando a sua vida na vida dos outros. Para de viver pelos outros. Você só tem uma vida, meu amigo, não é 10, é uma. E ainda vai viver pelos outros? Ai, não, tá? Aprendam a se valorizar, aprendam a se amar e só assiste o jeito que as pessoas te tratam mudar. Sério, faz isso. E não esqueçam que no final as pessoas vão te criticar independente. Você fazendo algo ótimo, algo ruim, sempre vai ter críticas. Você não tá aqui pra agradar, você tá aqui pra fazer o que você quer. Não viva pelos outros, não vale a pena. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam se ajudar. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!